Fala galera do Vibe Concursos, estamos aqui hoje para trazer mais conteúdo jurídico para vocês. E eu estou aqui hoje com o meu amigo Clebson Rodrigues. Iremos tratar sobre um tema bastante polêmico, mas que é pertinente para aqueles que estão estudando para concurso público, em especial os das carreiras jurídicas. Pedimos a vocês que deixem seu like no nosso vídeo, que se inscrevam no nosso canal, que o intuito desse canal é estar trazendo conteúdo jurídico para vocês. E vamos lá, o tema, como eu disse, é um pouco polêmico, que foi bastante debatido ano passado, ano de 2018, sobre o duplo grau de jurisdição ou a confirmação da execução provisória da pena a partir de uma condenação em segunda instância. Vamos trazer qual o entendimento sobre o ordenamento jurídico, o que respalda essa execução em segunda instância. Enfim, vamos tentar elucidar um pouco sobre esse tema e trazer um pouco também qual que é a forma que os concursos públicos podem cobrar esse tema. Não é verdade, Clebson Rodrigues? Isso aí, tudo bem com vocês, galera? Vamos estudar? Vamos aprender? Ei, Pires, esse é um tema muito interessante, ele estava em alta recentemente, e agora, como vai ter julgamento sobre esse tema de novo no STF, ele vai ficar em alta novamente. Quando se fala em duplo grau de jurisdição, a possibilidade da prisão a partir da segunda instância, a possibilidade da execução da pena, a gente tem que entender que esse princípio ele foi trazido pelo Pacto de São José da Costa Rica. Ele não está expresso na Constituição. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela versa o seguinte, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, o que a gente tem que entender sobre isso aí? Quando eu falo de prisão em segunda instância, possibilidade de execução em segunda instância, o que foi trazido pelo Pacto de São José da Costa Rica, eu tenho a seguinte situação. O indivíduo cometeu um suposto delito. Foi condenado por uma decisão monocrática, ou seja, por um juiz. Em primeira instância. Ele pode recorrer até o TJ, se for Justiça Estadual, ou até o TRF, se for Justiça Federal. Se lá ele for condenado por um órgão colegiado, ou seja, for proferido um acórdão, que decisão monocrática, sentença. Decisão colegiada em tribunal é acórdão. Se for proferido um acórdão e ele for condenado novamente, não quer dizer que ele não pode recorrer. Ele vai poder recorrer até o STF, só que ele vai ter que recorrer dentro do cárcere. Ele vai começar a executar a pena dele ali, né? De forma dentro da prisão. Sim, então quer dizer, houve uma condenação, houve a confirmação dessa condenação por um tribunal, já pode-se haver a execução provisória da pena, né? Isso. Agora, você falou, aonde que encontra esse respaldo jurídico para haver essa confirmação, para essa execução já iniciar a partir da segunda instância, dessa condenação em segunda instância? Esse respaldo jurídico veio através do Pacto de São José da Costa Rica, o qual o Brasil foi signatário. O Brasil é signatário desse pacto. Só que a Constituição Federal, ela não fala sobre isso. A nossa Constituição, ela fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, pela Constituição, entende-se o seguinte: entende-se que o camarada ele pode recorrer até chegar ao STF. Que quando chegou lá no STF e bateu o martelo, aí ele vai começar a executar a pena dele. E isso lança duas vertentes, né? Hoje no Brasil nós temos duas vertentes: aqueles que apoiam essa condenação, essa execução da pena a partir da segunda instância, e aqueles que primam em dizer que deve-se aplicar a Constituição acima de tudo, né? E nesse caso, como tem possibilidades de recurso, não haveria essa possibilidade dessa execução provisória da pena, né? Isso, como disse, essas duas vertentes, uns acreditam que essa execução pode gerar certas injustiças, não é mesmo, Clebson? Porque havendo essa execução e possivelmente pelas instâncias superiores, STJ, STF, contrariando essa decisão de segundo grau, por exemplo, considerando a pessoa inocente, haveria um prejuízo muito grande para esse condenado, né? Ei, Pires, esse é um tema bastante delicado que a gente pode se analisar.
Eu tenho correntes a favor e eu tenho correntes contra. E, na realidade, a gente tem que entender o seguinte, nem o STF ainda conseguiu decidir o que é melhor. Então, é um tema muito delicado, é um tema muito pesado, e eu espero que vai ter uma decisão agora em breve com esse julgamento que vai pôr um ponto final nisso. Mas, por enquanto, o tema ele é controverso, ele é bem controverso. O que a gente tem que ter em pauta mesmo, quem realiza o concurso principalmente, é porque as bancas, eu já estive analisando algumas provas, elas costumam confundir a cabeça do aluno. Sim, e isso é importante agora nesse momento, você entender como que é cobrado esse conteúdo nos concursos públicos. Esse conteúdo ele vem da seguinte forma nas provas. A questão ela traz assim: é correto afirmar que, de acordo com a Constituição Federal, é adotado o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo o indivíduo tendo que executar a pena a partir da condenação em segunda instância. Está errado, porque o duplo grau de jurisdição não tem nada a ver com a Constituição, ela é trazida pelo Pacto de São José da Costa Rica. Não existe essa possibilidade expressa na Constituição. Isso, não existe. Pela Constituição, o princípio da presunção de inocência ou o princípio da presunção de não culpabilidade. E o duplo grau de jurisdição, ele não é trazido pela Constituição, e sim pelo Pacto, né, de São José da Costa Rica, do qual o Brasil foi signatário. Então, a prova ela pode inverter. Ela joga o Pacto e fala que é a Constituição, ou ela joga a Constituição, né, e fala que é o Pacto. Ela pode jogar de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso não é o Pacto, isso é a Constituição. Sim, como o Cleverson afirmou aqui, esse tema, há divergências inclusive dentro do próprio STF, e vai ser tratado novamente, possivelmente nesse ano de 2019 ainda, né, Cleverson? Isso. E aí, a gente, a partir desse momento, vamos ver qual vai ser o entendimento da Corte Suprema em relação a esse conteúdo, né? Lembrando, Eibe, que atualmente o que está sendo adotado no Brasil é o Pacto. Né? Sim. Atualmente está acontecendo o seguinte, o indivíduo que ele é condenado em segunda instância, ele já começa a cumprir a pena. Então é um entendimento que está sendo adotado recentemente. Justamente. Atualmente. Temos até um caso muito, inclusive a questão da polarização que a gente cita aqui, envolve bastante esse caso, que é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que a partir da confirmação que no caso foi pelo TRF, né? Isso. Já se iniciou a execução provisória da pena. No caso, uma segunda instância federal. Mas serve também para a segunda instância estadual normal. Isso. Então, assim, sem querer criar juízo de valor sobre um posicionamento ou outro, nós trouxemos as duas vertentes. A do Pacto de São José da Costa Rica, que não há previsão expressa na Constituição, e o entendimento, o que nós temos de previsão legal na própria Constituição Federal, né? Então, esperamos ter contribuído um pouco com esse conteúdo. Vamos ficar atento a esse tema, e em especial a essas distinções com que as bancas cobram esse tema, e fiquem ligados que nos próximos vídeos nós trataremos sobre outros temas pertinentes aos concursos públicos. Então é isso aí. Boa sorte, galera, nos estudos. Obrigado, gente, e até o próximo conteúdo jurídico.